O jornal, milionário vestindo Armani, mas vou estar aqui. O governo federal decidiu pela federalização do porto de Itajaí. Autoridades portuárias e representantes da indústria estão se posicionando contra. Não querem tirar a administração do porto de Itajaí da prefeitura e entregar para o Lula. Vamos lá? Quem está chegando aqui para conversar comigo sobre este assunto? Quem está chegando aqui para conversar comigo sobre este assunto é a Cris Pinheiro, que preparou uma reportagem para a gente. Entre dezembro de 2022 e setembro de 2024, Itajaí amargou a falta de movimentação de contêineres no terminal, até que a arrendatária JBS começou a movimentação, com a promessa de ampliar a operação do terminal para mais de 100% da sua capacidade antes da paralisação. No final deste ano, a notícia da intenção do governo federal de assumir novamente a gestão portuária caiu como uma bomba. O Porto de Itajaí é municipalizado desde 1995. Foi uma conquista que estimulou o crescimento da cidade e fortaleceu a economia de Santa Catarina. O convênio de delegação da autoridade portuária ao município vence em 31 de dezembro, mas, em meados do mês, o Ministério de Portos e Aeroportos assinou a federalização do porto. O atual superintendente afirma que todas as tratativas possíveis foram feitas para que a gestão continuasse com o governo municipal. Desde o ano de 2017, diga-se de passagem, depois entramos naquele cenário de privatização pelo governo anterior, que não conseguiu levar tempo, né, até o final da sua gestão, e nos últimos 2 anos a gente continuou com esse pleito. Entretanto, a decisão do governo federal foi de não prorrogar o convênio. O governo federal afirma que a decisão tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, impulsionar a geração de emprego e renda e garantir a continuidade das operações portuárias. A gestão do Porto de Itajaí vai ser feita pela Autoridade Portuária de Santos. O advogado João Paulo Tavares é quem deve assumir a superintendência a partir de 1º de janeiro, garantindo que a nova gestão vai atuar com mão de obra de Itajaí e o objetivo do governo federal é fazer com que o porto cresça. O que muda é a capacidade de investimento do governo federal, é a segurança jurídica nas contratações dos grandes players nacionais. O porto não sai de Itajaí, a liderança do porto permanece em Itajaí. É isso que a gente vai fazer com a mão de obra da casa, não estamos aumentando nem diminuindo a estrutura, não tem cabide de emprego, não tem interrupção das atividades. O prefeito eleito de Itajaí, Robson Coelho, que já foi portuário, também se manifestou contra a federalização. A decisão que cabe ao governo federal, né, o nosso convênio de delegação venceria no dia 31 de dezembro. Infelizmente, pessoas que dizem ser de Itajaí, que dizem defender Itajaí, fizeram um movimento contrário aos interesses da nossa cidade. Mas nós vamos continuar defendendo o interesse do porto, independente do processo de federalização, municipalização, nós vamos continuar defendendo o interesse do porto, dos portuários da nossa cidade. A Fiesc também se posicionou contra a decisão do governo federal. É uma preocupação muito grande agora com o andamento, né, desse porto, o funcionamento do porto, que é importante para o estado catarinense. Estamos preocupados também agora com a questão do canal de acesso ao porto, se vai haver dragagem. Acho que temos que cobrar isso, já que houve uma decisão unilateral em termos de federalização. Conversamos com um especialista em economia para saber o que representa esta decisão para a cidade e para o Estado. Para ele, a federalização representa um duro golpe aos cofres públicos do município, principalmente diante da expectativa da retomada das atividades portuárias após quase 2 anos paralisadas. Só em termos de receitas de concessão, taxas portuárias e outras formas de arrecadação acessórias, o município de Itajaí estima uma perda de aproximadamente 50 milhões de reais todos os anos. No caso do estado de Santa Catarina como um todo, houve uma condução muito intempestiva do processo de federalização,
o que certamente levará a um alongamento das curvas de aprendizagem e a um aumento nos custos de transação, até que o processo seja efetivamente concluído e o Porto de Itajaí possa operar novamente em condições de normalidade. Em nota, o presidente da Intersindical dos Portuários se manifestou contra a decisão do governo federal, afirmou que o seu compromisso é pela busca da geração de empregos e a expansão do Porto de Itajaí e que, se a decisão realmente fosse tomada, ele visa buscar diálogo para manter de forma harmoniosa as operações de cargas gerais e harmonia entre os envolvidos. De acordo com o superintendente Fábio da Veiga, este ano o Porto arrecadou cerca de 100 milhões de reais e garante que para os trabalhadores nada muda. A gente já conseguiu, era um grande pleito nosso, da nossa administração, nós já conseguimos, isso está sendo já minutado, um convênio entre a Autoridade Portuária de Santos e a Superintendência do Porto de Itajaí, até porque dia 1º continuam as atividades, para que os nossos servidores efetivos, então, continuem desenvolvendo suas atividades, como vem tão bem desenvolvendo nos últimos anos. Em entrevista ao SCC Meio-Dia, o governador Jorginho Melo reforçou que se posiciona contra a federalização do Porto. Segundo ele, a decisão do governo federal teria sido um desrespeito com Santa Catarina. Todas as taxas vão para Santos, toda a autorização, enfim, nós somos subordinados a São Paulo. Eu não aceitei, não aceito, tentei conversar, tentei dizer para o ministro Silvio, deixa com a autoridade portuária, com a cidade. Se alguém está precisando de emprego, não tem problema, indica o administrador do emprego, do porto. Não tem problema, mas não tira a autoridade portuária daqui. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu o processo de federalização do Porto de Itajaí. Por enquanto, o comando do terminal se mantém com o município até que se conclua o processo de transição. O governo federal, por sua vez, pode recorrer desta decisão. Por hora, o Porto fica com a Prefeitura de Itajaí. A opinião é de Roberto Azevedo. Pois é, Fernando, o que aconteceu foi o seguinte, o fórum lá de metropolitano da Foz do Rio Itajaiaçu já havia entrado com uma ação na Justiça Federal no 1º grau em Florianópolis e o magistrado disse que não iria dar liminar porque não havia aparentemente nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade na federalização. Esta mesma entidade, o Fórum Metropolitano da região lá da Foz do Rio Itajaiaçu, entrou com o pedido de liminar junto ao Tribunal Regional Federal, o TRF4, com sede em Porto Alegre. O que acontece a partir daí? A juíza, a desembargadora federal Ana Cristina Ferro Blasi, que é de Santa Catarina, determinou o seguinte, ela na base, ela não suspendeu a federalização. O que ela disse é que esta federalização só pode ser concretizada depois de apresentado pelo governo federal, pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, um cronograma de transição. Ou seja, quando a Companhia Docas de São Paulo assume efetivamente, porque o contrato, essa delegação da autoridade portuária, vale até o dia 31 de dezembro. Ela está valendo, ela não foi, a federalização foi antecipada, mas o contrato vale até lá, a delegação vai até 31 de dezembro. Portanto, esta decisão da desembargadora Ana Cristina Ferro Blasi, ela pede uma transição oficial. Na prática, essa transição já está ocorrendo. Muitos administradores da Companhia Docas lá de São Paulo, que administra o Porto Santo, já estão aqui, já vieram a Itajaí conhecer o funcionamento, como é que se dá aqui o processo de cabotagem, enfim, transporte de contêineres e etc. Só que nós não estamos falando de um porto qualquer. Nós estamos falando da segunda maior unidade portuária de transporte de contêineres no Brasil, que é o Porto de Itajaí. Então, é este respeito que tem que ser dado à cidade.
Evidentemente que se pensar em retroceder à federalização é um processo que pode demorar anos. Mas volto a salientar isso. Foi suspensa a federalização, mas não foi extinta, enquanto o governo federal não apresentar um cronograma de transição. E o prejuízo alegado pelas entidades, ele ainda não se concretiza porque o porto continua funcionando. E há a garantia de que os funcionários do porto vão continuar trabalhando, o que é um alívio. Mas é aquela história, algum impacto vai ter. Porque até 1995, quando era a Docas de Santos, que trocou de nome, é a mesma que está agora, a Docas de São Paulo, era um horror o sucateamento, olha a palavra, sucateamento do porto de Itajaí, que ocorreu até aquela data, antes que a prefeitura assumisse como autoridade portuária. Assunto importante para Santa Catarina, para Itajaí, e por isso o amplo destaque do SCSBT. Pergunta: melhor o porto municipalizado, federalizado ou fechado como no governo de Jair Bolsonaro? Fechado não dá. Isso eu perguntei ontem. Sobraram duas, então, federalizado ou municipalizado. Ontem eu perguntei para o governador se o porto de Itajaí era o filho enjeitado das unidades portuárias do país. Porque ele foi quase jogado às traças até 1995, cresceu muito depois, principalmente com incentivos fiscais do governo do estado, na mão da prefeitura de Itajaí, que fez Itajaí ter o maior PIB do estado, maior, inclusive, renda per capita do que Joinville, que é o maior município, também um município industrial importante do país. E depois ficou aquela lenga-lenga. No final do governo Bolsonaro, vai privatizar? Não vai, ninguém quis, a privatização não saiu, a companhia que trabalhava na gestão do porto se mandou, uma companhia europeia, porque viu que não tinha perspectiva no futuro, fizeram uma meia-sola, colocaram 2 anos a JBS cuidando dos berços de atracação 1 e 2 para não parar o porto, e o prejuízo está estabelecido nesse período aí, entre 2022 e agora. Ele já está se recuperando, como a matéria da Cris Pinheiro. Tem a opção de privatizar também, né? Mas essa opção, ela me parece a mais clara. Hoje existe uma ação das empresas chinesas, do governo chinês, em comprar portos no mundo inteiro, para reativar a tal da Rota da Seda, que é um conceito histórico de que quem tem a infraestrutura, a logística, consegue vender seus produtos no mundo inteiro. Não dá para esquecer que o porto ficou fechado, uma preocupação para empregos, economia de Santa Catarina, de Itajaí. Itajaí se desenvolveu ao entorno do porto, o porto chegou a ser fechado. Vamos lá, Roberto está comigo, daqui a pouco ele volta com outras da política, porque está chegando a hora de Maria Esther trazer outras notícias. Temporada de verão